Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um RaizaCast. Eu tô super feliz com o engajamento de vocês, com os comentários de vocês nessa temporada especificamente, que hoje é o último episódio especial Mês das Mães. Eu falei no episódio anterior, né, que o tempo tá passando tão rápido que parece que o Dia das Mães foi ano passado, né? É verdade. As coisas estão voando, assim. Mas eu tô muito feliz, a gente apresentou aqui diversos temas sobre o assunto, então vale a pena dar uma olhada e assistir perspectivas de mães de diferentes realidades, de diferentes histórias, e é claro que a gente precisaria falar sobre um tema tão importante e tão, ainda que cada vez mais a gente esteja falando sobre isso, a maternidade atípica ainda é um tema invisibilizado, ainda é um tema difícil de conversar, com muitas nuances e com muitos sentimentos que envolvem não só a criança, como o adulto, a mãe, o pai e a dinâmica inteira familiar e relacional. Então hoje eu tô aqui com a minha tia Rose. Olá, gente, tudo bem? E com a Raquel. Oi. Que estão aqui, realmente prontamente responderam ao meu convite para falar sobre maternidade atípica. Elas são mães e mães típicas. Você também tem filhos? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Eu quero que vocês se apresentem, então. Eu acho que faz mais sentido do que eu falar. Eu sou a Rose, como ela falou, tia da Rai. E eu tenho um filho autista, 26 anos. Matheus. O Mateuzinho. É meu primo. Eu sou Raquel, eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Nicolas, que tem 16, que é autista. Eu tenho o Gabriel, que tem 13, e tenho a Rebeca, que tem 3. 3 aninhos. Com quem vocês trabalham? Com que eu trabalho? Essa é uma resposta fácil, né, tia? Um trabalho maravilhoso. O que você faz? Conta pra Eu ela. faço assessoria comercial, trabalho com você, Comigo, com várias outras meninas. meninas. Isso. E o meu trabalho é uma benção. É mesmo, né? Isso que eu tenho que Acho que falar. vale a pena a gente contar a história depois. Sim. E sim. você, Raquel? Bom, eu sou cirurgia dentista e faz 7 anos que eu trabalho só na parte de harmonização orofacial, parte da estética. Maravilhosa, inclusive. Já fiz, já passei por essas mãos. Assim. E eu acho que a gente poderia começar contando um pouquinho, né, para direcionar, porque temas para falar sobre os assuntos vocês têm vários, muitos aspectos, mas eu acho que a gente pode contar um pouco dessa relação com a maternidade em si, a descoberta depois da maternidade atípica. O Nicolas é seu filho mais velho? É o mais velho. Então foi o primeiro. Foi o primeiro, foi uma experiência, né, quando a gente tem um filho, a gente brinca, né, que nasce o filho, nasce a mãe, né, eu tive contato com outras crianças, com outros bebês, com a minha irmã, tive sobrinhos, e por isso até que eu consegui perceber essas diferenças, algumas questões que, tem alguma coisa diferente aqui. Com quantos anos ele tinha? Perto de 1 ano e meio, Cedo. a gente começou a perceber. Uau! Alguns sinais, né? Mas numa época que ainda não se falava como se fala hoje, né? A gente tinha uma referência de autismo do Rain Man, que era o personagem do filme do Tom Cruise dos anos 80, que era um autista bem clássico, mais severo. Não. Também, ele tinha uma superdoção também, mas ele era um autista bem estereotipado, né? Então, essa era a referência de autismo que a gente tinha. Entendi. Então, foi muito difícil, naquele momento, buscar o que realmente é. E demorou muitos anos, inclusive, para fechar o diagnóstico. Só fechou com 7 anos o diagnóstico dele. Uau. Quais eram os primeiros sinais dos meninos? Do Matheus também, tia? Então, o Matheus foi exatamente nessa idade, 1 ano e pouco. Mas vocês eram mães atentas, muito atentas, então. Então, porque- na verdade, como era o meu primeiro filho, e teve a minha sobrinha, a Janiele, que nasceu um ano depois, praticamente, ela começou a se desenvolver mais que o Matheus. E a minha mãe, ela já teve bastante filhos e sabia exatamente que tinha alguma coisa que não estava legal. Só que nós, mães, a gente não quer enxergar algumas coisas. Então, ela falava sutilmente, minha filha, isso aqui não tá diferente. E aí, eu comecei a procurar, falar com o médico, na época, o Matheus tem 26 anos hoje, imagina. 10 anos antes ainda, imagino. Antes, Se foi difícil para mim, imagina para você. Com o Matheus. Exatamente. Então, assim, eu fui pra pediatra dele e ela, não, tá normal, tá tudo bem. Em Maceió. Em Maceió. Mas aí começou aquela cobrança, tem alguma coisa errada. E ele não falava as palavras certas, né? O máximo é água, água.
Para eu adivinhar, eu tinha que adivinhar, pegava muito a minha mão para apontar o que ele queria. Isso com 2 aninhos. 1 ano e meio, 2 anos, né? Até ali ele desenvolveu o normal, né? Mas foi mais a fala que pegou. E eu, nessa busca, saí correndo atrás de médicos, até para entender. E tem um médico em Maceió que era assim, renomado. Aquele, consulta caríssima. Eu digo, não, eu vou lá, que eu tenho que descobrir. E aí ele falou, não, tá tudo normal. Aí ele falou até o nome de um ex-governador do estado, Divaldo Sulagi, falou com 5, 6 anos. Então, fica tranquilo. Então, assim, autismo, você não tinha nem noção que era isso. Essa palavra eu nunca tinha nem ouvido falar. Até que eu assisti uma reportagem da Ana Maria Braga, do nada. E nessa reportagem, ela apresentou vários autistas, mas assim, não era o autista moderado, como era naquela época, o severo. Era o leve, sabe? Aqueles que tinham... Que faz medicina, que fazia aqueles desenhos maravilhosos que falavam. Então, assim, eu fiquei encantado vendo aquelas crianças, aqueles adolescentes fazendo aquilo. Eu falei, nossa, que interessante. Aquilo não me afetou de uma forma negativa. E, assim, o que eu identifiquei foi que ela passou, acho que foram 10 passos para você descobrir. E o Matheus tinha, assim, essas manias de pegar... Até as minhas Tupperware fazia aquela enfileirada, todos os carrinhos dele, ele fazia aquela fila. E se você mexesse em algum daquele detalhe que jamais... Eu falava, ele não vai perceber. Ele ia lá, exatamente. Corrigia aquele... E corrigia. E quando ela falou, citou isso daí também. Citou a fala de usar a criança, de usar a mãe para querer apontar. As coisas. Isso, apontando. Aí eu fiquei desconfiada. Entendi. Mas também tinha aquela questão, meu primeiro filho. Mas ele não tem um irmão. rápido. Quando você viu a matéria, observou algumas coisas. Isso. Por isso é importante a gente falar sobre isso sempre, né? Mas ainda tinha aquela dificuldade de... será que não é porque ele é filho único? Sim. É muito mimado, sabe? Será que é desenvolvimento e personalidade? Isso, a personalidade dele pode ser assim. Não tem uma outra criança aqui, só ele. E aí coloquei ele na escola. Acho que ele tinha 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos... que era para socializar, então. Sim. Tava na escola, beleza. Daqui a pouco veio o relatório. E aí os professores pediram para conversar comigo, para saber o que estava acontecendo. Que ele estava ficando... Na hora de brincar, ao invés de socializar com as crianças, ele gostava de ficar sozinho. E aí as professoras já entenderam, vieram perguntar, porque na hora pergunta logo, e os pais, vocês estão com algum problema em casa? É mais ou menos isso, né? A gente entendi. Leva, tipo, algumas culpas antes, mas até entendo, porque estava bem recente naquela época. E é engraçado que uma perspectiva como família, que eu sempre achei, quando falava de autismo e a gente não tinha conhecimento sobre isso, e falava da parte não social, eu não conseguia ver o Matheus assim. Porque ele é muito carinhoso com a gente. Mas ele é que você era íntima, né? Exato, íntima. Isso. Essa coisa de abraçar, de beijar. Nossa, ele muito natural. Sim. Não é que autista não olha no olho, não beija, não abraça. Por isso que foi tão difícil o diagnóstico. Exato. Porque, ele não olha no olho. Não, mas ele olha. Exatamente. E a professora do Matheus, hoje, ela é psicopedagoga. Não, ela já está mais avançada agora. Que ela tem uma clínica... E ela cuida exatamente disso. De então, autista. Ela teve realmente uma percepção, e foi a partir olhar. dele. E a ligação que eles têm até hoje. Quando a gente viaja, a gente se encontra. A Jáfia já estiver assistindo, um beijo. Então, assim, ela foi uma das pontes. Hoje, ela trabalha com isso. Ela sempre fala que foi por causa do Matheus. Ela foi a primeira criança que ele foi a primeira criança que ela começou a identificar? Sim, na escolinha tinha mais um outro, assim, diferente. Só que o Matheus foi... mais interessante, entendeu? E aí, quando a escola voltou com os feedbacks pra você, e aí você começou a avançar nisso de tipo, não tá acontecendo nada em casa. Sim, aí... eu fui pra esqueci a pediatra dele novamente. E falei, doutora, tem alguma coisa errada? Porque eu assisti na Ana Maria Braga, aí falei, né? Sim. E ela apontou isso e aquilo... Ela falou, nunca ouvi falar disso. Naquela época era assim. Nossa. Eu nunca ouvi falar. E aí, o que
na entrevista ela falou... muito recente, né? 26 anos. A percepção, né? Não que o diagnóstico, né? O transtorno seja recente, né? Mas falar sobre isso. Exatamente. A visibilidade. Os médicos não sabiam naquela época. Não sabiam. Era muito complicado. E aí, eu procurei um neuro, ou um psiquiatra, que foi isso que ela orientou. Então, foi importante esse programa da Ana Maria Braga. E aí, eu comecei a falar, olha, mas eu assisti, falou sobre isso. E foi a neuro, me passou para um psiquiatra. E foi bem na época que a gente estava para vir aqui para Campinas, que isso ajudou muito, né? Eu vim para Campinas exatamente porque aqui tem um polo científico, que é a Unicamp. Então, assim, o desenvolvimento era muito melhor do que lá, né? Foi assim que surgiu o nome Campinas pra gente? Pra nossa gente, família. exatamente. Uau. Eu lembro que eu ganhei um folhetinho, não sei se foi o médico que deu, e tinha alguns endereços aqui em Campinas, que a ponte foi a da Camp, tá? Porque não tinha muito conhecimento, não tinha nada, era um tiro No escuro. no escuro. Mas aí eu fui para essa neuro, e ela falou, olha, ele tem muitas características. E eu lembro que eu sorri, porque eu lembrei do quadro, falei, aquelas crianças... Né? Geniais. Então, meu filho ele vai desenvolver uma super habilidade. Eu lembro inocente, ela falou, olha, eu sei que você sorriu, mas não é assim tão simples. Aí eu fechei o sorriso. Eu não sei se é exatamente essa, mas eu vi uma estatística que 40% dos autistas têm algum déficit cognitivo. Então, essa associação que todo autista é superdotado, é super inteligente, não é verdade. Né? Então... Uma coisa para desmistificar. Exatamente. E a abordagem dela com você, mesmo naquela época, você acha que foi realista? Foi bom? Como você se sentiu assim que ela falou assim, mas não é tão simples assim? Como... Ela me soltou no precipício. foi mais ou menos isso, porque aí eu tinha que correr atrás. Aí ela fez uma indicação de um psiquiatra, e esse psiquiatra também, porque naquela época os médicos tinham medo de falar, né? De falar e dizer, olha, dar o laudar, diagnóstico, laudar. Ali foi complicado para mim, e eu só consegui o laudo aqui em Campinas, com o Dr. César. De Moraes. Sim, porque na época ele era Referência, a né? referência da Unicamp aqui, de autismo. Então, foi com ele que eu consegui, para que eu conseguisse correr atrás, né, de terapia, de coisas assim. Não foi fácil. Mas foi assim que eu descobri, fui jogada, caí aqui em Campinas, não tinha nem escutado falar. Sabe quando você vem? Isso. Nem sobre Campinas? Não, a única coisa que eu sabia que era a terra da Sandy. Sandy de Junho. Sandy de Junho mora lá, Chitãozinho Chororó. Só isso. Mais nada de Campinas. E da Unicamp. Então, foi essas as informações que eu vim, entendeu? Na bagagem. Você falou pra minha mãe, vamos pra Campinas. Ou... Então, sua mãe já tinha aquela questão... Pra vir pra São Paulo. Pra vir pra São Mas Paulo. era capital. Isso, capital. Eu tinha medo de vir pra capital, não gosto. Com razão. Isso. Aí eu falei, Campinas. Aí comecei a ler um pouquinho sobre Campinas. Falei, vai ser interessante. Foi Deus, né? Foi tudo perfeito. Perfeito. Conta pra gente um pouquinho. Bom, a história é diferente, mas é igual, né? É interessante, né? Porque o Nicolas nasceu e ele foi um bebê, assim, a gestação toda perfeita. Foi um bebê anjo, muito bonzinho, amamentação, tudo fluiu bonitinho. E ele começou a ter todos os sinais do desenvolvimento, de sentar, de comer, toda aquela, né, de segurar o pescoço. Então, o pediatra, né, vai acompanhando e estava sempre indo bem com o desenvolvimento. Mas primeira coisa que a gente percebeu foi que ele estava demorando para andar. E ele foi andar com 1 ano e 7 meses. Mas, de acordo com a Sociedade de Pediatria, até os 2 anos é normal. Tanto que é considerado criança de colo, que tem até direito de preferência, criança até 2 anos. Sim. Né? Porque até os 2 anos. Só que uma coisa isolada, então que nem, ele tá demorando para falar. Não é nada. Porque o deputado lá falou tal. Isso. Então, quando é uma coisa isolada, você fica. Mas quando você começa a juntar outras coisas, perceber outras coisas, aí você vai montando uma história. Então, por isso que as mães têm que ficar atentas, né? Os pais, os cuidadores, os professores, né? Estão sempre atentos, porque nunca é uma coisa só. São sempre várias coisas. Então, ele demorou para andar. Ele começou a falar as palavras, mas ele demorou para juntar as palavras em frases, né? Foi só depois dos 2 anos que ele começou, com 2 anos e meio, que ele começou a juntar as frases.
E foi uma coisa muito interessante, porque ele começou a ter um fascínio pelas coisas girarem. Então, tudo que girava, ventilador, peão, ele não tinha essa questão de organizar as coisas, mas um fascínio mesmo. De passar muito tempo ficar observando. Assim, de ficar assim em êxtase, vendo as coisas girar. Teve até aquela Blade, Lembra? lembra? Eu que girava. Eu tinha que e a comprar gente, o quê? cada Como ele esquina. gostava, a gente estimulava. Sim. Entendeu? Isso Ele não é o gosta que recomendado gira. hoje? Eu acho que não. Se você, né, eu acho que não seria para estimular. Não para você barrar, mas eu acho que não seria para estimular. E a gente não sabia e estimulava. E o que aconteceu? O pediatra, né, sempre era um pediatra também bem antigo, já com muita experiência, com mais idade, e a gente confia na expertise desse profissional que você está, naturalmente, né, contratando ali para acompanhar. E a minha mãe assistiu um programa da Oprah, que estava passando na época, passava no GNT, quando a Oprah tinha os programas de auditório. E nos Estados Unidos está sempre um passo na frente, né? E estava se falando muito sobre isso nos Estados Unidos. Teve toda a época das vacinas, teve várias histórias que aconteceram, tal, né? Então, os Estados Unidos estava muito latente esse assunto. E a minha mãe assistindo um dia o programa da Oprah, e ela assistiu o programa sobre autismo e ela falou, o Nicolas é autista. Uau! Aí, o que ela fez? Ela marcou uma consulta com o pediatra, sem me falar antes. Né? Não tinha falado, o Nicolas tinha 1 ano e 5 meses, alguma Era coisa o primeiro assim. neto? Não. Minha irmã já tinha 3. E minha irmã teve então, 3 meses antes do Nicolas, né? Então, a Luísa, minha sobrinha, nasceu 3 meses antes. É muito parecida a história então, mesmo. Então, assim, então a gente comparava ali. Uhum. E a minha mãe marcou, então, a consulta com esse pediatra. E falou, olha, eu tô desconfiada que o Nicolas é autista, não falei ainda com a Raquel, porque a gente, né, eu quero saber de você. Ele falou, não, o Nicolas não é nada, o Nicolas é perfeito, o desenvolvimento dele tá ótimo, né, tá tudo normal, você tá equivocada. A gente só teve um autista aqui na clínica, era uma clínica grande de pediatria e vacina famosa em Campinas, que hoje não existe mais, mas eu falei assim, nossa, olha quantas bolas eles comeram, né? Assim, né? Olha quantas certamente não coisas foi o único, passaram né? batido. Sim. Né? Teve muitos. Por quê? Talvez teve um bem severo, bem clássico, que eles conseguiram diagnosticar facilmente. Então, né? Então, você vê que realmente não tem a visão profissional. E até então isso ficou assim, meio... O Nicolas chegando perto dos 2 anos, minha mãe conversou comigo... E eu entrei no Dr. Google, né? E comecei a ver vídeos. E eu falei, nossa, realmente, eu acho que o Nicolas é autista. E isso me trouxe uma angústia muito grande. Sim. Por quê? Porque eu tinha referência de autista, uma coisa muito severa. Entendeu? Eu não tive essa referência que ela teve. Isso. O autismo é que tem uma superabilidade. Entendeu? Eu não. O autismo é uma coisa bem debilitada. Que não é funcional, né? Que não nunca é funcional. vai conseguir ser então, funcional. Isso me trouxe uma angústia muito grande. E... aí eu fui conversar com o pediatra e ele trouxe a mesma posição dele, que ele falou com a minha mãe, ele falou para mim a mesma coisa. E eu não fiquei satisfeita com essa resposta, né? E eu fui e procurei uma psiquiatra infantil, que era conhecida também ali da família, e ela começou a orientar. Nesse mesmo tempo, o Nicolas foi para a escola, né? Ele é de fevereiro, então ele fez 2 anos ali, bem na hora que ele começou as aulas, numa escolinha infantil pequena, com poucos alunos, que eu já tinha pensado nisso. E a escola trouxe também para mim algumas questões, né? De brincar diferente com os brinquedos. Então, tem aquele, eles chamavam de velotrol, tico-tico, tem esse que pedala. Isso, então, todas as crianças normalmente sentam e vão andando ou pedalando. Ele virava de ponta cabeça e ficava girando a roda. Né? Então, ele tinha a maneira de brincar. E ele não brincava. Eu lembro que a primeira vez que a professora falou para mim, hoje o Nicolas brincou no parquinho de faz de conta com as meninas e com os meninos de casinha e tal. Eu chorei. Né? A primeira vez que ele brincou, que ele entrou no brinquedão, sabe? Desses que sobe, desce, cai na piscina de bolinha. Eu chorei, porque ele não brincava. Isso já com quantos anos, mais ou menos? 2, 3. Aí esse brinquedão, acho que ele tinha 4 anos. Foi a primeira vez que ele entrou no brinquedão. Então, na época, tinha muita festa em buffet naquela época. E eu ficava nessa angústia, porque ele não brincava. Ele tinha interesse, por exemplo, 4 anos. Dia de brinquedo, ele levava livro. Entendi. Aí, com 4 anos, ele teve um hiperfoco ali de orquestra. Então, ele se interessava só por música clássica. Ele começou a assistir o desenho dos Mini Einsteins, que sempre trazia algum compositor. Então, a gente ia na livraria do shopping e ele queria comprar
um CD, eu quero a dança húngara de Tchaikovsky, sei lá, nem lembro se era isso. Aí o vendedor olhava assim, como assim, né? Porque ele ouviu isso lá e ele começou a colecionar isso, né? Entendi. Então, ele teve, aí eu coloquei ele para fazer aula de violoncelo, ele acabou não desenvolvendo a habilidade, Sim. mas foi bem terapêutico, assim, digamos, de né? conhecimento. Mas, bom... A parte da fala, que você disse que ele demorou um pouquinho mais, mesmo antes do diagnóstico, você já começou eu já a tratar. percebi. Então, aí o que aconteceu? Aí, quando ele tinha 2 anos, que ele foi para a escola, que as professoras, também a coordenação, trouxe isso. Eu procurei essa psiquiatra, ela direcionou para a fono e para a psicóloga. Esse tratamento psicológico não adiantou nada, porque ele não desenhava, ele não brincava, então ela não conseguia... Os métodos que ela usava não eram aplicáveis a ele. Então, fiquei uns 6 meses e eu parei, ele continuou com a fono. Aí, depois ele entrou com terapia ocupacional, com outras terapias. Mas aí, o que acontece? Ele tinha uma memória muito boa, muito fantástica. E, na época, ele começou a falar, desenvolveu a fala, começou a andar. Não teve nenhum problema mais em relação a isso. Mas ele tinha uma amiga imaginária. E que era muito frequente. Então, ela falou assim pra mim, ele tem algumas questões de atenção, algumas coisas autistas, mas ele não é autista clássico. Ele tem essa amiga imaginária, pode ser alguma coisa de esquizofrenia. Então, ela colocou um diagnóstico como multiplex disorder, que é o nome que dava pra quando você não sabia o que era. Entendi. Então, por quê? Porque tem um cheirinho de cada coisa, então a gente não sabe. Então, o que acontecia? Todo mundo falava, Você via fica mais as questões perdida do que sem autistas. Eu falava, não, o diagnóstico. Nicolas não é autista. A médica falou que ele não é autista. Entendi. Então, todo mundo, a família vinha contra mim, assim, achando que eu estava negando o diagnóstico. E não. Eu, não. Você foi orientada de maneira... Não. Aí, não satisfeita com esse diagnóstico, aí eu comecei a buscar outros médicos. Então, levei ele lá no neuro, lá no Einstein, consegui uma consulta dele com o Gadia e levei ele, finalmente, no Sérgio de Moraes. E deixei essa outra psiquiatra, né, assim, fora do caso. E aí os 3 bateram o martelo e falaram as mesmas coisas. Foi bem na mesma época, a gente fez essas 3 consultas. A gente tá falando de níveis de suporte, né? Porque hoje a nomenclatura é essa, mas a gente já passou por essa época em que falava severo, moderado e leve. E tem outras coisas que a gente já chamou. Asperger, por exemplo, também. Não existe mais. Que era o que a gente acreditava, né? Sobre o Matheus no começo. Isso, no início, porque ele também desenvolvia algumas coisas, né? Que, assim, era além da idade dele. Sim, era o oposto. Mas hoje a gente fala de níveis de suporte. São quantos níveis de suporte? 3. E os meninos estão em... O Nicolas seria um nível 1 de suporte. Matheus 2. E o que diferencia esses níveis de suporte de modo geral, assim, né? Ele tem mais independência do que o Matheus para ir em lugares. Ele entende melhor. Por exemplo, se ele for assistir a entrevista, ele vai entender bem o que a mãe está contando, o que aconteceu. O Matheus... Quem é que tá aqui? Ele vai dizer, a mamãe e a Raíza. Aí vai perguntar quem qual que é. Qual o nome dela? Mas ele sabe quem é a Raquel. Ele conhece. Então. E é esse de modo geral. Mas quando eles eram crianças, assim... acho que posso começar com a pergunta oposta. O que tem em comum? Porque os 2 estão dentro do espectro, em níveis de suporte diferentes, com histórias muito parecidas, né, em relação ao diagnóstico em si. Mas o que vocês conseguem ver que é em comum? Eu precisei fazer de X maneira para que ele desenvolvesse determinada habilidade ou qualquer coisa do gênero. Bom, eu parei de trabalhar, fiquei 8 anos sem trabalhar, levando ele em todas as terapias possíveis. Então, tinha época que ele tinha terapia quase todos os dias. Então, fono, terapia ocupacional... depois ele entrou, voltou com a psicóloga, ecoterapia, música. Você lutou fez com judô. você para isso? No sentido da mulher, dos sonhos, da empreendedora. Como ficou essa mulher nesse lugar, né? Eu abafei ela, né? Eu deixei ela Mas de lado difícil, e fui ser só mãe. Né? Tanto é que isso veio latente em algum momento da minha vida que eu retomei, né? Sim. Eu precisei retomar isso, porque isso me fazia sofrer muito. Sim. Né? Ser dependente e não conseguir me desenvolver intelectualmente, desenvolver minhas habilidades também. Eu queria que você falasse como você se sentiu nesse contexto, o que te fez tomar essa decisão, de fato, né? O que te impulsionou a isso? Não, meu filho precisa de mim agora. Porque... Não tinha opção, não tinha opção. Se eu não fizer, quem vai fazer? É o instinto de mãe. É aquilo, é você e você. Acabou. O que ele precisa, qual a demanda que ele precisa. Então, eu vou dar a demanda. Né? Então, era passar para cima e para baixo o dia todo. E aí, quando o Nicolas tinha 3 anos, nasceu o Gabriel. Então, eu tinha também mais um bebê
Mais um filho com todas as demandas dele. Você teve medo do seu segundo filho também ter... Não tive medo. Não tive. Eu sei que existe uma estatística grande para que tenha vários filhos, né? Quando tem na família, tem uma estatística grande para ter também outros. Mas eu não tive. Que bom. Eu fiquei com medo, sim. Você não teve? Não vou dar conta. Mas... E aí, quando eu fiz a faculdade, assim que eu cheguei em Campinas, era o último ano que tinha de educação especial. Na época tinha, né? Depois entrou dentro da pedagogia, né? Pedagogia com ênfase em educação especial. E aí eu fiz. E eu lembro que lá nos nossos debates, falava muito essa coisa do sofrimento do filho que não tem o autismo, mas que ao mesmo tempo ele é meio que deixado de lado, que alguns pais fazem isso. Então, assim, teve muitas histórias que acabaram entrando na minha mente. Eu falei, não vou arriscar. É aquela coisa... Eu fui mais doida, acho que eu arrisquei. Mas, assim, eu vivi um pouco isso, porque teve... não que foi uma rejeição do Nicolas ao irmão, mas o Nicolas não brincava. E esse irmão que queria brincar com o irmão mais velho... Ele cresceu com essa frustração de não ter atenção, né, de não ter o amigo, de viver com alguém que não interagia com ele de maneira de acordo com a idade. Então, isso foi um sofrimento, com certeza, pro segundo filho. Muito bom. Mas você estava contando a história de quando você abandonou tudo e aí foi cuidar dele 100%. 8 anos você ficou fazendo isso? Eu fiquei 8 anos, né? Aí... já estava com os 2 meninos, né, para cima e para baixo. Aí eu tinha um em cada escola, porque você vai colocar na escola que é adequada para aquela criança, né? Os 2 não deram certo na mesma escola, então eu tinha um em cada período. Então, enquanto um estava na escola, o outro estava na terapia. Aí eu, sabe? Então foi sempre esse leve trás. E não cabia você seguir uma carreira. Hoje, né, que eu tô trabalhando, ainda assim é difícil, porque eu tenho que correr, buscar na escola, eu tenho que levar na terapia, buscar. Mas como o Nicolas tem esse nível de dependência maior, então hoje ele consegue andar de Uber sozinho, ele consegue esperar, né? Então ele tem essa independência nesse sentido que alivia um pouco e eu consegui retomar a minha carreira. Não com a qualidade, com a quantidade de tempo que eu gostaria, mas eu consegui. Mas foi muito difícil, que chegou um momento que eu estava, assim, muito, muito frustrada em ser só mãe e com uma maternidade difícil. Sim. Então, né, e tive questões ainda no meu casamento, que no fim veio o divórcio. Então, foi muito difícil eu viver só mãe, sem poder me desenvolver como mulher, como profissional, né? Então, não é fácil. Algumas mães não têm essa possibilidade. Exato, porque tem alguns filhos que têm um grau mais severo, que precisa ter, principalmente, alguns 2 e outros 3, né, nível de suporte, que realmente ela não tem essa possibilidade de deixar com alguém, deixar em algum lugar. E até não existe pessoas qualificadas hoje para você contratar e ficar ali. Pode até que tenha uma ou outra, mas é muito raro. Ninguém quer esse compromisso, sobra para mãe. Essa mãe que tem condições de contratar alguém ou tem condições de colocar na terapia e tem condições de sair do trabalho. Porque a gente está falando de uma realidade muito específica, né? De que você teve como fazer isso, passar 8 anos cuidando do seu filho e totalmente voltada a isso. E é claro que isso também foi um grande desafio, ainda mais na mentalidade que rege o nosso tempo, né? Da gente se cobrar mesmo de ser boa em tudo e ser suficiente em tudo. Mas existem muitas mães também que são mães da periferia, que são mães que, além de terem sido abandonadas pelo parceiro por não cuidar, porque não conseguir lidar com a demanda do seu filho, né, o autismo ou qualquer outra coisa que seja, elas não têm essa opção de sair do trabalho ou parar de ganhar dinheiro ou ser uma fonte de renda para essa criança também, para não só alimentar, mas para não só fazer as terapias, mas para alimentar esse filho, né? Então existem algumas bolsas, algumas coisas, alguns recursos do governo, mas é bem limitado. E esse é um problema muito sério de saúde pública mesmo que a gente tem no Brasil, né? Porque nessa época ainda, hoje, eu tenho uma liminar que eu tenho o reembolso de todas as terapias. Eu tive que entrar com o processo. Sim. Porém, muitas pessoas não conseguem e durante muitos anos, graças a Deus, a gente teve condições de... Hoje o plano de saúde reembolsa. Alguns conseguem que o Estado reembolse.
Mas Tudo com processo. tudo com processo, mas durante muitos anos todas essas terapias foram pagas com recursos próprios da família. E a gente sabe que a realidade do Brasil, a minoria das famílias tem essa condição. Então, isso é muito triste, por quê? Porque existe uma plasticidade cerebral na criança, principalmente até os 4 anos. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce. Porque mesmo que eu falei, fechou o diagnóstico do Nicolas com 7 anos, mas ele já estava fazendo todas as terapias, ele teve todas as intervenções baseado nas necessidades que ele tinha, né? Então, ele conseguiu se desenvolver, né? Agora, muitas crianças ficam aquém e passa dessa janela. Então, o potencial que ela poderia alcançar, ela não vai conseguir. Raquel, hoje os pais que descobrem que os filhos têm autismo têm muito mais facilidade que a gente. Você teve mais que eu na época. Então, se o Matheus tivesse nascido agora, Era outro contexto. teria um outro desenvolvimento. É isso que eu ia perguntar, né? De um lugar totalmente ignorante, espero que não me cancelem por isso. Mas as pessoas, elas mudam de nível de suporte de acordo com o desenvolvimento? Mudam. Pode mudar. Pode mudar. Não tem cura. Eu vou curar. Então, todas as terapias que trazem como cura o autismo não são verdadeiras. Não tem base científica e não é esse o caminho. Mas ele consegue, por quê? Porque ele muda o nível de suporte. Então, ele consegue desenvolver habilidades. Então, hoje o Nicolas faz terapia. Hoje ele está basicamente com terapia ABA, que é uma terapia comportamental, para que ele tenha habilidades sociais, para que ele se adeque e consiga viver de maneira adequada, digamos assim, né? Socialmente, no mundo, socialmente adequada, e se desenvolver o máximo de potencial que ele poderia ter, né? Mas a maioria, eu acho que hoje a maioria das crianças não tem esses recursos, né? E tem outras, por exemplo, que tem problemas que vai no ônibus, a mãe vai no ônibus levar na terapia, a criança desregula no ônibus, tem crise dentro do ônibus. Então, é uma realidade muito triste ainda, né, no nosso país. Ainda não Sendo tem. que hoje tem informações sobre o autismo, hoje tem, usa o cordãozinho, usa a carteirinha. Antigamente não tinha. Então, eu lembro que o Matheus pequeno já deu um showzinho e um cara olhou pra mim e falou, esse menino mal criado Isso, e tal. já passei por isso também. E aí você tem que cuidar do seu filho e querer pegar no... Fila de caixa do mercado, não ter paciência em fila. Exatamente. Hoje, o autista tem direito à fila preferencial, né? Eu passei por várias situações quando ele era menor, né? Que eu falei, né? Hoje o Nicolas está muito bem porque ele teve todo esse suporte e eu não me arrependo desses anos que eu me dediquei a ele, porque isso fez toda a diferença no desenvolvimento dele hoje, né? Hoje ele está uma criança totalmente funcional, porém... Um adolescente. Um adolescente. Criança, ele estava falando, ele vai Mas matar. eu falei, a gente chama criança. O filho vai ser criança pra Mas, sempre. gente, mãe, todas as mães, não precisam ser atípicas ou típicas, elas têm a mesma... Tem uma história engraçada aqui. Quando eu comecei na internet, eu tinha... Já fazia alguns anos que eu tava postando, né? Eu comecei com 19 anos, isso aconteceu aos 22, mais ou menos. Eu tava postando foto e tal, e minha mãe entrou no meu Facebook e falou comigo, falou, filha, vem cá. Você já pensou sobre ter cuidado com a pedofilia, né? Nesse tempo agora. Você postando suas fotos e tal. Eu falei, mãe, nem dá. Eu tenho 22 anos. Como que é pedofilia com 22 anos? Não faz sentido. Mãe é mãe. É sempre criança. Sempre criança. Então, essa história prova de que é difícil mudar isso. Mas eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho para falar justamente disso, né? Que a gente fala muito do diagnóstico precoce, que a gente fala muito sobre as crianças, sobre o suporte que elas precisam, sobre a sociedade estar mais preparada, as escolas estarem mais inclusivas, né? Porque hoje, como vocês enxergam isso, né? Tanto para criança especificamente, mas para o adulto também. Tem muitos adultos sendo diagnosticados agora. Como a gente pode contribuir, ou quais são as ferramentas como sociedade que a gente pode para tornar isso mais viável? Eu ia usar a palavra leve, mas nem isso, né? Mas tornar essa socialização das pessoas autistas mais viável, para que todos nós estejamos mais preparados para isso. O Matheus, ele tá numa escola que é só com crianças... Isso. Adolescentes, adultos, só com autistas, né? É uma clínica escola. O Nicolas já frequenta a escola regular, ele tem a matéria, tem as provas, tudo normal. Então, ele tem uma vida acadêmica normal. Então, nas escolas regulares, o que acontece? Existe lei que obriga que eles recebam a criança que tem qualquer diferença ali, qualquer diagnóstico.
Mas é muito difícil para as escolas fazer as adaptações necessárias, né? Primeiro, porque é uma mudança de cultura muito grande dentro de um sistema escolar que a gente tem hoje ainda, né, bem tradicional, né? Pelo menos na maioria das escolas. Mas a maior dificuldade do autismo é que é um espectro, né? O espectro é o quê? São todos os tons de cinza entre o branco e o preto. Ou seja, Então, um universo. E cada criança, cada adulto, cada pessoa que tem o autismo, ele vai ter uma demanda, uma habilidade, uma dificuldade, um desafio diferente. Então, a escola não consegue standardizar isso, né? Não consegue criar um protocolo, porque cada criança vai ter uma necessidade diferente. Então, eles têm que conhecer a criança e trabalhar essa multidisciplinaridade ali, conversar a escola, família e terapeutas estarem sempre conversando para que façam as adequações necessárias que essa pessoa precisa. E vai ser um processo muito longo, porque imagina, uma escola que ainda está treinando os professores, poucas crianças que chegam, as escolas que dão espaço, porque nem todas, mesmo com a lei, você entrando na justiça para colocar, porque assim, sinceramente, eu nunca quis brigar, entrar na justiça para fazer com que meu filho... Exato, que clima, né? Eu não quero nem... Tipo, o Nicolas foi recusado quando ele tinha 6 anos numa escola, que é conhecida, bem famosa em Campinas por ser inclusiva. E eles não aceitaram. Falaram assim, já tem uma inclusão nessa classe, o professor não vai dar conta de 2 inclusões. Entendeu? O Matheus, ele estudou na escola regular, só que eu vi o limite daquilo. Falei, até aqui dá. Passou daqui, não tem como. Ele ia sofrer muito. Exato. Ia ficar muito de lado. Tipo, a maioria dos professores, venham buscar, porque a gente está sem a professora auxiliar. Então, tem todo um processo. E eu não quis que meu filho passasse por isso. Até porque eu fiz pedagogia, eu fiz estágio em escola, e eu sei exatamente como que funciona. Então, assim, a inclusão... na teoria. Na teoria, na prática é sofrido. Tem uma frase assim, que a inclusão sem um treinamento, sem conhecimento, sem aprimoramento é uma ilusão. Né? Então, a gente está ainda muito anos-luz, mas tem sim boa vontade. Hoje, na escola que o Nicolas está, tem uma equipe que está atenta, que tem bastante boa vontade, mas que eu falei, as adaptações são muito difíceis, porque elas vão ter que ser muito individualizadas. Eu percebo que eu vi a Ana Beatriz falando no podcast que ela entrevistou com a mãe do Ricardo, né? E ela fala que dependia muito da boa vontade dos profissionais da escola. Não era muito sobre a escola em si, ou sobre a cultura, mas era sobre a mentalidade das pessoas que estavam ali, os funcionários que resolviam abraçar a causa. No caso da escola do Matheus, a professora dele era maravilhosa, então ela apresentou um projeto lindo, ganhou alguma coisa, eu lembro, na época, e eles gostavam do Matheus. Então tem isso, eu senti que ele era abraçado ali, que ele era querido com os coleguinhas. Exato, mas aí você entra num processo contra a escola para aceitar o seu filho, no qual você vai deixar ele lá por horas, sabendo que as pessoas não queriam que ele estivesse lá? E assim, aí a sorte ou o azar de naquele ano ter um profissional. Então, no ensino dele fundamental, né, no comecinho, tinha anos que ele pegava a professora que era 100% super atenta, que tinha olhar, que tinha já todo, que já conseguia entender, que ia estudar, que ia buscar e que aproveitava as informações que as terapeutas dele que eu levava para fazer reunião na escola, conseguia se apropriar de todo esse material e até ajudar outros alunos, né? E tinha professoras que não queriam se envolver tanto ali, né? Não tinha tanto interesse, não tinha tanta força de vontade, ou então, isso daí Eu estava muito ocupada com seus próprios problemas em casa ou na família. Então, assim, eu sou professora, eu não sou terapeuta, né? Alguma coisa assim. Mas hoje eu acho... Mas isso eu tô falando coisa de 10 anos atrás. Sim. Hoje, com certeza, já tem um olhar e as escolas têm essa preocupação também na formação dos profissionais, em dar cursos. Hoje tem muita coisa online, né? Mas, então... Raquel, eu lembro que naquela época, 10 anos atrás, existia até grupos de pais que pediam para tirar a criança porque estava atrapalhando o desenvolvimento do filho dele. Sim. E assim, eu consigo entender os dois lados. Porque se tinha um profissional, imagina 2 crianças especiais dentro da sala de aula. Como que ele ia dar conta? Tem que ser uma Alguém ia ficar descoberto. Tem que ser uma iniciativa do governo para intervir mesmo nas escolas particulares. O que seria, na verdade, é que essa criança, ela precisaria ter um auxiliar terapêutico com ela.
E na escola particular, eles colocam essa demanda para a família custear isso. No governo, exato. nas escolas públicas, tem esse. Acho que é mais fácil conseguir um auxiliar terapêutico na escola E pública muitas do que na mas- particular. Porque eu paguei. Nicolas teve durante 3 anos um auxiliar terapêutico que foi pago pela família. E eu conheço pessoas que tiveram que entrar na justiça para conseguir. Em escola particular. Não, em escola pública Pública, também. escola pública. Porque você tem que Ou apelar. seja, isso é uma atenção até para os profissionais, para quem tem essa questão com a educação, com os pedagogos, de ver que existe Uma demanda. uma demanda, né? Existe uma demanda grande, cada vez maior, né? Aqui no contexto empreendedor da coisa, a gente fala de demanda e as pessoas já imaginam como lucrar com isso, mas essa não é uma demanda para esse sentido, é uma demanda de a uma maioria questão acaba- pública, como você disse, uma questão de saúde Sim, pública mesmo. Mas existem clínicas que Então, que estão lucrando que estão lucrando bem, bastante. porque assim, é um valor de uma faculdade de medicina. Sim. Quem que tem condições de estar Quem tem pagando condições isso? de pagar Então, isso? hoje, o Nicolas faz uma terapia que chama ABA, né? Que eu falei. Quando a gente estava engateando ali no diagnóstico, tinha uma clínica em Campinas que fazia terapia ABA. Hoje, gente, cada hora eu olho uma esquina, eu vejo uma. E eu lembro uma vez que uma terapeuta dele saiu desse grupo para montar a clínica dela, que é a clínica que ele está até hoje. E eu falei, isso mesmo, vai. E que várias que vão lá, se aperfeiçoam, aprendem e vão montar outras clínicas para que isso possa ser acessível a muito mais pessoas. Exato. E essa terapia, ela é muito cara. O Nicolas hoje tem, que eu falei, né? Ele tem isso coberto. Mas seria muito difícil pagar esse valor hoje. Entendi. E o que a gente estava conversando sobre a questão, quanto mais adulto vai ficando, mais difícil você consegue encontrar até aba. Eu fui dar uma olhada no plano de saúde, essas clínicas que eu liguei, a gente só atende criança, até 12 anos. Entendi. E aí, como que fica? Exatamente, é o que a gente estava conversando, né? Que todo mundo fala das crianças aba. A gente está com nossos filhos como crianças, mas Isso. se fala de crianças aba não, de crianças autistas. Mas lembrando que as crianças se tornarão adultas. A criança de ontem é adulto hoje. Meu filho é adolescente que daqui a pouco está adulto. E como funciona o adulto na sociedade? Que a gente fala muito, né, das terapias e da escola, inclusão escolar. Autismo é isso, né? Basicamente, que Estamos nessa terapias página. e- É. Mas e esses adultos? E esses autistas severos, Sim. né? Que tem a família, até quando essa família vai estar ali viva para cuidar, né? Essa mãe vai estar ali junto para cuidar. E quando essa mãe não estiver mais, como fica esse adulto que não é funcional? Né? A gente está tentando dar ferramentas para que ele tenha, né, independência. Mas a Mas- gente nunca sabe qual nível de dependência realmente E vai nem ter. todos os suportes, nem todos os níveis de suporte vão conseguir esse E eu vi nível de... a mãe do Ricardo falando que ela está preparando, né? O Ricardo, que pela idade que ela tem, se ela não estiver mais aqui, ele já vai morar com o irmão. Então, Um assim, irmão. Um irmão. Então, já tem que deixar tudo certo, já deixando ele independente. Então, assim, mas é complicado. A dor Imagina da mãe... pensar nisso, é. A dor da mãe é tipo... Ih, Quem vai você cuidar fica- dele? Pergunta a qualquer mãe atípica a dor dela qual que é. É isso. E muitas mães, eu não passei por isso, né? Mas muitas mães passam pelo luto da maternidade. Sim. Então, aquela maternidade idealizada. Eu vou ter um filho, vai ser lindo, nanã, meu filho, eu vou passear, ele vai para a escola, ele vai ser inteligente, ele vai se apresentar na festinha do Dia das Mães. Então, existe uma idealização da maternidade, né? Uma romantização e é uma expectativa natural de qualquer pessoa, de qualquer mãe, principalmente mãe, né? E quando se depara com uma Totalmente criança atípica, é mais trabalhosa. Então, assim, eu não tive muita sensação de luto, mas foi pesado por um tempo. Sim. Foi difícil. Quem conviveu comigo nessa época sabe como foi difícil. E as pessoas veem o Nicolas hoje, ficam felizes, assim, porque o quanto ele se desenvolveu. Sim. Mas não foi fácil, Sim. né? E lidar com isso, por isso que essa atenção para a mãe tem que ser especial, né? Porque de todas as profissionais que eu passei com o Nicolas, teve uma psiquiatra que olhou para mim e falou: e você, mãe, como você está? Exatamente. Uma de tantas profissionais, terapeutas, neuro, psiquiatra, fono, uma falou. Eu falei: eu estou péssima. E naquela época ela até me medicou.
porque eu não estava bem mesmo. Mas eu estava segurando ali. Estava segurando. Né? E então a hoje? gente descobre a força que a gente nem imaginou Exatamente. que teria. tem. Isso é fato. A Pamela postou agora no Dia das Mães, você viu? Ela Pamela Jardim, cantora. Isso, ela postou falando que não gostava da data do Dia das Mães, até porque ela não idealizou um filho autista. E ela teve que apagar, porque as pessoas começaram a atacar. As pessoas não entendem. E você nem pode, você nem pode falar a verdade que você sente, né? Porque as pessoas, ela nem tá na sua pele, mas quer opinar. Exato. Entendeu? E eu super entendo como mãe, é óbvio, O que ela aquele diz. desabafo dela. Lógico que eu também não faria um desabafo desse. Público. Mas cada um vai administrar o sentimento de um jeito. Exatamente, cada pessoa é cada pessoa. E a gente tem que respeitar. Aí, como ela falou, pode ser que mais pra frente eu vou falar que tá tudo bem. E todo mundo precisa de um tempo pra isso. Sim. Todo mundo. Alguns menos, outros mais. Exatamente. Né? Tia, você teve bastante ajuda, né? Que eu me lembro na infância do Matheus, assim, sempre tinha a Moab, né? Que tava perto. Isso. Mas depois de um tempo, a demanda realmente ficou voltada pra você. Quando ele foi ficando mais adulto, né? Sim. Não tinha como mais eu trabalhar fora, né? Porque é difícil você ter uma pessoa para cuidar dele e as crises, né? Porque ele teve essa fase de crises na época que era difícil. Eu falava, ninguém vai conseguir conter, aí tem que ser eu mesmo, não tem para onde. E aí, quando eu parei de trabalhar, aí apareceu a Raíssa. Você parou de trabalhar fora, né? Porque você porque eu sempre trabalhei. Você fez faculdade, você se formou, você idealizava alguma coisa nesse sentido da faculdade de seguir uma carreira? A faculdade, eu queria só ajudar o Matheus. Na verdade, eu não estava idealizando uma sala de aula, não. Eu queria entender todo o processo, queria auxiliar. Mas ele não aceitou a minha ajuda, ele queria eu como mãe, não professora. Ele nunca me aceitou como professora, então eu entendi um pouco todo o processo, conheci o que estava acontecendo sobre o autismo. Foi importante porque eu tive que fazer toda a minha dinâmica do dia. Rotina. Aquela rotina. Levar ele na escola, ir para a faculdade, sair da faculdade, pegar o Matheus, trazer para casa, cuidar de almoço. E depois, quando começou a trabalhar, foi que aí eu tive a ajuda de pessoas que ficaram comigo, ficava com ele um período. E depois é a mãe, né, que assume os BO. E assim eu fui fazendo, fui trabalhando dessa forma, sempre tendo alguém que me ajudasse, ficasse com ele. Tinha um período da escola e tinha um período que ele ficava em casa. Quando você decidiu voltar para casa, né, sair para trabalhar fora, você começou a trabalhar comigo logo depois, mas nesse intervalo de tempo, você viveu essa coisa do estou abrindo mão da mulher profissional, da minha faculdade, de tudo que eu sonhei, de todos os meus estudos, etc. Sim, foi difícil. Foi difícil, eu senti. Porque na nossa família, entre as meninas, né, as irmãs, você sempre foi a mais realizadora. Eu falo que ela teve um papel, não só comercialmente falando, mas um papel fundamental de me impulsionar mesmo, pra fazer o que eu faço, inclusive, pra, olha, isso tá acontecendo agora, olha, os seus vídeos no YouTube, quando eu comecei, eu gravava tudo colocando música que não dava direito autoral e tal. E ela foi a primeira pessoa que falou assim, era pra você estar ganhando dinheiro, você tá ganhando dinheiro, ajusta seu canal, vê o que você tá fazendo de errado e etc. Então, ela, em paralelo a isso, eu sei que a maternidade, acho que de modo geral, mas a maternidade atípica ainda mais, ela te fez abrir mão dessa faceta em muitos aspectos, né? Como você se sentiu em relação a isso, como você se sente em relação a isso? Então, eu abri mão, mas eu aprendi a conviver com isso. Você realocou as isso, coisas. tipo, eu tô aqui, eu não posso, mas eu posso falar, eu posso dizer, eu posso dar dica, eu posso fazer alguma coisa. Eu não fiquei parada, né? Não. Acho que existem caixinhas bem trancadas. Até hoje. Que é melhor não abrir essas caixas. Fechadinha. Existem umas caixas que você tem que deixar fechadas para você tocar a vida, né? Porque não dá para você ficar sofrendo o tempo todo. Sim. Mas assim, Deus foi perfeito em tudo. Sim. E eu aprendi a aceitar o que estava acontecendo. Porque para tudo tem um propósito. Exato. E eu acho que para eu ser quem eu sou, eu precisava que meu filho fosse um autista. Eu precisava que ele me ensinasse, porque foi a partir dele que eu fui impulsionada a fazer muitas coisas. Então,
Eu sou o que sou hoje por causa do Matheus. Tenho coragem de fazer coisas, tenho coragem de ir além por causa dele. Você usou o que seria uma fraqueza para te dar força. Isso. O que poderia parecer uma fraqueza para te dar força. E Deus usa isso. Às vezes ele fala, essa menina não vai fazer fácil não, peraí. Deixa eu fazer alguma coisa aqui, porque ela vai andar. Então, eu acredito nisso, né? No meu propósito. Era ser mãe dele. Isso é a coisa mais verdadeira, assim, porque eu creio que Deus tem um propósito nisso. Porque eu falei, por que, né? Em algum momento a gente indaga, nossa, né? Por que eu vou ter que abrir mão da minha maternidade idealizada? Maternidade tão mais difícil, né? E Deus vai dando os recursos, vai capacitando. E, como você é forte, guerreira, né? Não. Né? Não quero. Isso não bate bem? Isso não bate bem? Eu tava vendo alguma coisa, campo de batalha, gente, eu não quero ser forte. Você é uma guerreira. Não quero ser guerreira. Mas a gente vai ganhando recursos para lidar e tomar as decisões que a gente tem que tomar. Isso. E as pessoas, elas gostam muito de chegar, nossa, você é tão forte. Ai, você foi escolhida. Eu acho o anjo, né? Você tem um anjo. Não, você tem um anjo. Aí você, às vezes, você sabe que é inocência, então você se segura. Você pondera. Mas qual que dá vontade de responder de verdade? Eu não sou anjo. Não sou forte. Se você... Tô sobrevivendo. Sou uma sobrevivente. E se você tivesse um filho também, você ia ser igual a mim, gente. As pessoas acham, eu não vou dar conta. Deus tipo, te deu porque ele sabia que você tinha força pra isso. Não, meu amor. Né? Deus não dá além da sua capacidade. Sim. Você daria conta. Uau. Obrigada. Eu acho que o seu despertador tocou pra buscar ele na escola. Busquei ele na escola, exatamente. Eu acho que a gente super continuaria outros episódios. Fiquei várias perguntas abertas aqui. Mas obrigada pela presença de vocês, por se abrirem. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem sobre esse tema ou qualquer outro tema. Alguma coisa que vocês sintam em relação à audiência, né, das pessoas. Duas coisas eu acho que são importantes. Pessoas que estão passando por isso ou tiveram um diagnóstico recente para os seus filhos. Ou tiveram um diagnóstico próprio, né? De que depois de adulto descobriram que são autistas. E como as pessoas em volta podem colaborar e participar de uma maneira positiva, né? Marcar positivamente como tantos profissionais que passaram pela vida de vocês, né? E tantas pessoas que passaram pela vida de vocês. Os adultos, eles dizem que é um alívio quando tem um diagnóstico. Ele consegue se entender e compreender e ter uma qualidade de vida melhor, né? Mas, no meu caso, é que as pessoas realmente tenham um olhar de mais acolhimento verdadeiro, né? De inclusão de verdade. Porque enquanto não pisa na sua grama, a inclusão é muito linda. Quando, de repente, o seu filho é mordido por uma criança autista ou ofendido, né? Você conseguir balancear aquilo e tentar abraçar, por mais difícil e disfuncional que seja, né? Acho que essa é uma dificuldade muito grande no mundo, que no papel é muito linda a inclusão, mas para a gente realmente se esforçar para ter uma inclusão verdadeira mesmo, né? Ter um olhar mesmo empático, de amor, né? E é muito difícil a gente amar uma causa que não é nossa, né? Então... né? E tanto para o autismo como para qualquer outra causa, né? A gente tentar ter essa empatia melhor, né? E que as mães busquem um diagnóstico precoce e antes que diagnóstico, né? Que ela consiga ir atrás dos recursos que a criança precisa o quanto antes, mesmo sem fechar o diagnóstico, vá fazer os tratamentos, vai fazer as terapias, porque isso vai fazer toda a diferença. E que elas não estão sozinhas, né? Hoje tem grupos, tem muitas mulheres, hoje já não é mais como há 26 anos atrás, o que a Rose passou e talvez até o que eu passei numa dose um pouco menor, elas não precisam passar por isso. Hoje tem muito mais informação. Como elas encontram esses grupos na internet? A internet hoje ajudou muito. Facebook ainda? Os grupos? Tem grupos ainda. Eu até participo, mas eu não uso mais o Facebook. Muito, mas eu ainda estou em vários grupos. Vira e mexe, tem alguma coisa ali. O YouTube também é muito importante, né? Tem muito material assim, de comunidade. E tem muitos também artigos para quem quer ir um pouco mais adentro, no PubMed, na Cochrane, tem muitos artigos científicos do que hoje tem realmente de terapias de resultado para não cair em terapias que não têm comprovação científica, porque tem muitos que vão por caminhos que
vão atrapalhar, né? O desespero, né, de querer um resultado, aí as pessoas saem procurando o que for aí para fazer. Mas tem que ter um certo cuidado. Hoje a informação, como a Raquel falou, tá aí para todo mundo, tá mais disponível. É óbvio que temos que avançar, mas eu falo que o autista hoje, existe uma grande família. Quando eu viajo, que a gente já encontra, já percebe você já faz aquela amizade, você já quer proteger a criança que está autista. Eu estava na festa junina da igreja, e o Nicolas estava lá. E eu detectei logo que era o Nicolas. Digo, ali é o Nicolas. Você não conhecia na isso? festa caipira do ano passado. Isso. Que legal. Eu falei, é o Nicolas. Aí eu ficava Só olhando, pode ser. eu fico ficar olhando, né? Porque olho se assim. aconteceu alguma coisa, eu já cuido. Já tô ali de olho, obrigada. Já tô de olho. A mesma coisa, alguns meninos da escola do Matheus, eles pegavam ônibus. Aí eles desciam e eu ficava olhando. Digo, nossa, vai que alguém mexe com eles. Eu tô... Mexem, viu? Pois é. Eu vejo muita coisa acontecendo em torno do Nicolas que nem ele percebe. A gente Isso. que... E os pais não fazem nem ideia que os filhos deles Estão passando por isso. estão sendo, às vezes, tão cruéis. Mas... Então, até isso é pesado para nós, né? Porque você vai sofrer por aquilo que o seu filho, às vezes, nem percebe. Aí você sofre dobrar. Ai, considera que é uma proteção de Deus, assim, pra ele não sentirem... Sim, no sentido de ele não percebeu que essa pessoa estava tentando ofendê-lo. Ai, ainda bem, Aí né? você precisa de proteção dobrada para se segurar. Mas o Matheus uma coisa que eu acho que uma das características mais marcantes dele ele é muito carinhoso, muito, muito carinhoso. É o oposto em relação ele se isola, ele vai no cantinho, pelo menos com a família em si, né? Ele, muito pelo contrário, ele tá sempre perto, ele tá sempre pegando, ele tá sempre beijando, ele tá sempre interagindo. Segura. Ele tá sempre... E o Nicolas também, eu conheço ele, a gente sempre conversa, né? Final de culto, ele vem falar com a gente. Quando eu estava prestes a me casar, ele me entregou uma palavra, parecia outra pessoa falando. Ele falou que seu casamento seja uma bênção, que vocês deem frutos, que você seja muito feliz e seus filhos serão uma bênção. Amém, não foi, meu amor? Que bonitinho. Foi muito lindo isso, assim. Ele é sempre muito pra cima, sempre muito autêntico, assim. Super Então, sociável, né? Super sociável. Super sociável. Super sociável. Mas eu fiquei impressionada, porque ele realmente falou com muita seriedade, sabe? Eu falei, Deus tem algum plano muito especial pra ele, de usar a vida dele de uma maneira, assim, surpreendente, né? Só o tempo que vai dizer, porque não foi à toa, né, que a gente... tá passando por tudo isso. Tem alguma coisa por trás que às vezes só na eternidade a gente vai saber. Exatamente. Mas isso conforta bastante, né? O Matheus, ele gosta muito de música. Então, assim, ele conhece muitos cantores, bandas, a Oficina G3, o DVD da Oficina G3. Eles sabem. O Tempo. Eu tô assistindo há 20 anos, viu, gente? Eu sei. Querem fazer um remake? Há 20 anos, imagina, praticamente todos os dias. Eu sei como é isso. Entendeu? Não é fácil. Vamos fazer um remake especial, Oficina 3, 20 anos. A Sandy, eles chamam de tia. Pra você ter ideia que ele acompanha. É muito íntimo, né? Porque ele vivenciou tão intensamente. A tia Sandy, Pra terra da Sandy. Vim pra terra da Sandy, tia Sandy. Faz muito sentido. Mas ele conhece muito bem essas coisas de música. Ele tem um ouvido bom até pra tocar, mas ele não tem paciência de querer aprender. Ele tem ouvido bom mesmo. Ele pega o piano aqui e fala... Eu precisava de um bom profissional que queira pra conduzi-lo, né? Porque ele precisa. Mas eu não consigo. Mas você consegue muitas coisas. Não dá pra conseguir tudo. Não. Ele é uma Obrigada, bênção, gente. né? Obrigada. Se inscrevam no pela canal. oportunidade. Imagina. Um prazer enorme. Obrigada por terem vindo falar de assuntos tão profundos, né? Delicados Pessoais, pra gente, né? mas pessoais, exato. Muito, né? Mas... Que não é fácil falar com mãe atípica, não. Não é. Com certeza. Não. A gente colocar nossa vulnerabilidade pra jogo já é um grande desafio, né? Isso. E ainda quando se fala de filho, com certeza muito mais. Então, obrigada pela generosidade de vocês. Compartilhar a história, o testemunho de vocês. Beijos, até a próxima. Tchau. Tchau.